mas exijam dele que satisfaça seus desejos e caprichos como se ele fosse um escravo do mesmo jeito. Há quem diga que a alma anima o corpo. No entanto, e se resolvêssemos imaginar que o corpo, que por um instante, que é o corpo que anima a alma, que ajuda a se adaptar à vida concreta, que analisa e traduz, que fornece o papel em branco, a tinta e a pena com os quais a alma pode escrever nas nossas vidas. Suponhamos, como nos contos de fadas, em que as coisas mudam de forma, que o corpo é um Deus por si só, um mestre, um mentor, um guia autorizado. E daí? Seria prudente passar a vida inteira torturando esse mestre que tanto tem a dar e a ensinar? Desejamos passar a vida inteira permitindo que os outros depreciem nossos corpos, julguem-nos, considerem-nos defeituosos? Será que temos força suficiente para renegar o pensamento geral e prestar atenção com profundidade e sinceridade ao nosso corpo como um ente poderoso e sagrado? É nessa jornada que Cacau vem falar para a gente dessa relação corpo e mente e do quanto esse nosso corpo ele é importante dentro da nossa vida. A Cacau é realmente um presente você estar aqui. Eu conheci a Cacau no final de 2017, logo depois do Natal, quando eu fui fazer um retiro de silêncio num templo budista, zen budista ali pertinho de Extrema, Pedra Bela, o Taikandi. E eu cheguei e o meu primeiro contato com a Cacau, na verdade, foi em silêncio, a gente não se falou. E ela era a mestra da cozinha. Aquela que trazia comidas deliciosas, numa verdadeira alquimia de comida saudável e comida gostosa. No retiro anterior eu tinha passado fome, então aquela comida maravilhosa para mim era um presente. Eu falava, como é que essa mulher consegue fazer isso com essa comida? Mas ela era séria, super brava, tomei uns pitos dela num negócio que eu fui ajudar lá e foi bem engraçado depois. E além de cuidar da cozinha e desse cuidado todo que ela traz com a alquimia, com o corpo, nutrindo o corpo, ela também foi responsável por nos conduzir nesse retiro às práticas de yoga. E ela conduzia com firmeza, com amor, com um olhar muito forte de quem sabia o que estava fazendo. Quem sabe o que está fazendo. A gente voltou a se encontrar no ano passado, quando ela veio ser a professora de yoga da prática na Wake, no Hacktown. E o que eu tenho para dizer para vocês é que a Cacau, ela traz dentro dela a força e a doçura, a firmeza e a leveza, a razão e o coração. Ela tem nome de princesa, Daphnis Cacau de Proença. E ela se dedica ao yoga há 21 anos. Distribui-se no dia a dia entre ser esposa, dona de casa, agricultora, estudante e professora. Ela é múltipla. Extremamente curiosa pela vida. Gosta de compartilhar tudo o que aprende sobre a natureza e o que é ser humano. Das experiências culinárias à meditação, de coração para coração. E é com isso que eu convido para que a Cacau assuma essa nossa condução de hoje. Obrigada, Cacau, por estar aqui. Obrigada. Estou emocionada, já estou sentindo calor aqui de o coração já está batendo mais forte aqui. Que delícia. Normalmente, né, eu acompanhei as 2 aulas anteriores do Calma Também Contagia, né, da Cíntia, e então na segunda-feira passada e retrasada, e a prática de vocês vocês têm uma liberdade para se sentar ou deitar como quiserem, eu entendi bem, Cíntia? É isso. Tá. Hoje a proposta é a gente cuidar da postura e de uma forma sentada, né? Então a gente tem fundamentalmente 3 posturas
E aí tem centenas, milhares de variações dessas 3 posturas, mas fundamentalmente nós temos a postura deitada, a postura sentada e a postura de pé, né? E as práticas de meditação clássicas, elas são feitas na postura sentada. Não é feito na postura deitada, na verdade pode ser feito, né? Quem medita, medita de qualquer, lavando louça, deitado, de pé, andando, de qualquer jeito. Mas, para quem começa, pelo menos, né? A prática deitada, na prática deitada, a gente corre um risco muito grande de dormir e não meditar nada, só dormir. E de pé, a gente tem a tendência de estar agitado, porque normalmente a gente está de pé de prontidão para fazer alguma coisa. Então a gente tem maior dificuldade de desacelerar, né, de reduzir a frequência de pensamentos para entrar no estado de meditação. Então, uma postura intermediária, nem deitada nem de pé, assentada, é considerada a melhor postura para a gente começar a apaziguar a mente sem dormir e sem entrar numa agitação, né, que a gente, né, fica com o corpo ali todo inquieto. E aí eu gostaria de consultar vocês, eu estou vendo que vários estão sentados em cadeira, né, pelo menos de quem está com a câmera ligada, dá para ver que está sentado em cadeira. Qual é a chance de todo mundo sentar no chão? Pode ser? Um conforto em relação à temperatura é bem importante. Então, se você tem um piso frio, sei lá, vai em cima de um tapete, mas não fica com o corpo diretamente no frio, principalmente porque a gente já está de noite, né? E o clima também já está frio, né? Então, se daqui a pouco todo mundo vai dormir, é bom estar numa temperatura confortável, gostosa, para essa prática agora. E eu quero trazer para vocês, então, esse trabalho da base de uma postura sentada para a meditação. De uma forma mais bem simplificada, o que a gente precisa para se sentar numa postura de meditação são principalmente 2 características, assim, um fortalecimento da musculatura das costas para sustentar a coluna ereta, né, para sustentar o tronco ereto, e no quadril, nas articulações do quadril, mobilidade. Né? Se a gente tem pouca abertura assim para afastar as coxas, por exemplo, a tendência é ter maior dificuldade para sentar diretamente no chão, né? Então a gente vai fazer alguns exercícios de mobilidade para os membros inferiores e quadril e alguns exercícios de fortalecimento para a musculatura das costas, mas todos muito simples, né? Porque eu não sei o histórico de vocês. Não sei quem tem alguma lesão, quem tem alguma questão aí muito específica. Então, vou passar movimentos bem simples e a intenção é ajudar nas práticas de meditação, a vocês estarem sentados numa postura estável e confortável. É assim que a postura de meditação é descrita no Yoga Sutra. O Yoga Sutra é a obra mais antiga que a gente tem sobre o yoga, né? E ela data de 2000 anos atrás. E nela se diz que a postura é uma postura firme e confortável, estável e confortável. Firme na musculatura das costas, né? Para a estabilidade do tronco. E confortável no sentido de que você não fica querendo se mexer o tempo inteiro porque você consegue estar, tá? Então, peraí que a minha gatinha tá no colo aqui. Aí a proposta é a gente fazer essa movimentação, né, esse estudo do corpo e ainda guardar um tempinho para fazer uma pequena meditação no final. É interessante, para desmistificar, ó, eu tô colocando, tô arrumando o cobertor, a gata já acha que é para ela. É importante a gente desmistificar uma ideia, um conceito de que sentar diretamente no chão é a postura da iluminação.
Então, não precisa ser diretamente no chão. É interessante a gente sentar diretamente no chão para estudar os movimentos, mas para a prática de meditação, sentar em algum suporte. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma almofada que parece um cilindro, e aí, às vezes eu uso ela para sentar em cima, ou eu pego uma almofada do tipo futon, aquelas almofadas quadradas que são bem firmes. Também uso alguma dessas almofadas, uma ou duas, assim, se eu quero mais alto. Ou eu pego uma manta, como essa que a gata deitou em cima, e dobro a manta para ela ter a altura que eu sinto necessário para eu sentar. Então, eu vou deixar a manta para depois, porque a intenção é depois, no finalzinho desse estudo de movimentos, a gente usar um suporte para sentar, que seja de uma manta ou de uma almofada. Então já pensa aí no que é que você vai pegar. E aí, para começar, eu quero trazer um estímulo para os pés. Então, que vocês fiquem ajoelhados e assim, ó, com os dedos dos pés alongando para frente. Então, você senta sobre os calcanhares. Vou até tirar as minhas meias para ficar mais visível meus pés, ficarem mais visíveis os pés. Então, ficar um tempinho assim, ó, só sentindo o peso do tronco em cima dos pés e alongando os dedos dos pés no chão lá embaixo. Se você sente que os dedos dos seus pés ficam enrugados, você pode passar a mão para dar uma alongada nos dedos, porque é interessante os dedos ficarem compridos assim no contato com o chão. E aí a gente vai experimentar uma segunda posição, que é, aí eu preciso mostrar de costas. A gente encostar o dorso dos pés no chão. Então, eu vou mostrar de lado primeiro, assim, ó, os dedos dos pés agora ficam para trás, as solas dos pés para cima. E aí a gente faz o esforço de manter os tornozelos bem encostados. E aí vai sentando sobre eles, sem deixar os tornozelos caírem para os lados assim, sem afastar os calcanhares. Então, permanece um tempinho também. Eu tô em cima de um tapetinho de yoga. Se você sente dor com os ossos no chão, você pode abrir um cobertor debaixo de você, alguma coisa para não sentir dor dos ossos no chão. E aí fica ali fortalecendo os seus tornozelos bem retinhos, com os dedos apontando para trás. E aí, dessa posição, a gente faz mais uma variação de movimento. Se você sente o alongamento, né, do seu tornozelo, do seu pé, isso é previsto, mas se você sente dor no contato com o chão, não coloca alguma coisa embaixo, essa dor não precisa sentir. O próximo movimento é a gente deixar os dedos dos pés para trás, ó, voltar as solas dos pés para uma posição vertical e sentar de novo sobre os calcanhares. Então, primeiro a gente alongou com os dedos dos pés para frente, agora a gente alonga com os dedos dos pés para trás. Respira e fica um tempinho. Vai levando o tronco para uma posição vertical o quanto você suporta. Se tá muito dolorido, fica com o tronco um pouco para frente. Se você pode, coloca o tronco numa posição bem vertical. E aí a gente vai colocar de novo os dedos dos pés para frente e procurar sentar de cócoras, ficar acocorado. Então, se você precisar segurar em alguma coisa na tua frente, põe uma cadeira na tua frente, alguma coisa, e pode segurar um pouquinho ou treinar o equilíbrio aqui, né, com a sola do pé inteira no chão.
E aí a gente vai voltando, vai se sentando diretamente no chão e aqui a gente faz alguns alongamentos daí de quadril. Deixa eu só me afastar um pouquinho. O primeiro é com as pernas afastadas e eu vou deixar um pé na câmera, ó. Os pezinhos ficam bem verticais, então o pezinho aponta bem para cima. Afasta as pernas o quanto você pode. Aqui a gente faz um exercício de força. A primeira força é que a sola do pé permaneça assim, apontando bem para cima. E a segunda força é que as coxas pressionem o chão. Então as coxas não ficam leves, aqui atrás dos joelhos fica bem em contato com o chão, porque as coxas fazem uma força bem intensa para baixo. Os calcanhares e as coxas apertando o chão. Então as coxas ficam com uma musculatura bem fortinha, os joelhos também e os pés bem firmes. E aí gradualmente a gente encaixa o quadril para frente e vai descendo o tronco. Então sente até onde você pode inclinar o seu tronco, desde que você sinta uma resistência muito forte nas coxas. As coxas e os calcanhares ali pressionando bem o chão. Se o limite para você é apoiar as mãos no chão e inclinar o tronco só um pouquinho, faz só um pouquinho. Se você pode apoiar até o cotovelo no chão, vai até o cotovelo. Se você pode mais ainda, levando as mãos para frente, deitando mais o tronco, vai mais ainda. Então, cada pessoa vai estimulando esse alongamento das virilhas, né? O quanto pode, de acordo com as suas condições hoje. Então, calcanhares muito firmes, as solas dos pés bem esticadas e verticais, as coxas pesadas no chão, umas coxas bem fortes, e com a resistência das coxas e pés no lugar, você vai levando o tronco para frente até onde for possível hoje. E aí vai voltando, então se você foi com as mãos lá para frente, caminha com as mãos de volta e usa as mãos para empurrar o chão e trazer a coluna de novo para a vertical. Aí os joelhos, eles ficam nessa posição, então as coxas continuam afastadas, só que a gente vai pegar a parte de dentro aqui dos joelhos para dobrar os joelhos e unir as solas dos pés. Então, vou até chegar mais perto aqui um pouquinho. A ideia aqui é pegar os tornozelos primeiro e conectar muito bem os pés um no outro. Então, o teu pé esquerdo, ele faz força no direito e o teu pé direito faz força no esquerdo e os dois ficam se pressionando aqui. Procura deixar a tua coluna bem esticadinha. Eu sei que tá cortando a minha cabeça porque eu quero dar ênfase aqui, tá? Aos membros inferiores. Então, sente essa firmeza dos seus pés um no outro, então uma força mesmo de um no outro, de forma que você sinta uma alavanca para baixar mais as coxas. Então, por exemplo, se eu estou bem relaxada e não fazendo força nenhuma, os meus joelhos estão nessa altura aqui. Se eu começo a fazer força com os pés um no outro, eu consigo descer as coxas bem mais. Então, é aí que a gente quer chegar. Que as solas dos pés se pressionem, uma faça muita força na outra, empurrando, como se fosse um jogo de empurra, para a gente ter essa alavanca para baixar as coxas, para descer as coxas. E aí a gente faz uma transição. A posição das mãos agora é pegar os dedos dos pés, só que a gente não puxa os pés para longe do chão. Então os pés, as laterais dos pés continuam pressionando o chão e os pés continuam se apertando para a gente continuar baixando as coxas. E uma vez que as coxas estão baixando, assim, se afastando cada uma para um lado, aí a gente vai com o tronco para frente. Os cotovelos podem passar para frente das pernas e a gente vai descendo o tronco.
Deixa a cabeça para baixo, então não precisa olhar para os pés, pode olhar para o umbigo, por exemplo, para ter a cabeça bem baixa. E continua fazendo força dos pés um no outro, com os pés um no outro. Continua querendo baixar as coxas, né, abrindo assim esse espaço entre as coxas. E vai gradualmente levando o tronco para frente até onde é possível para você. Vai elevando o tronco com suavidade, com tranquilidade. Chega com a coluna numa posição bem verticalzinha e vai relaxando essa pressão que você tinha entre os pés e sente o relaxamento das virilhas também, das articulações do quadril. E aí, a gente vai fazer 2 movimentos, que é um para cada lado, né? Fica com o teu lado esquerdo do jeitinho que tá e vai esticando o teu joelho direito. Então, eu vou ficar de lado para vocês visualizarem aqui, ó. Então, a sola do pé esquerdo encaixa na virilha direita, o calcanhar encaixa na virilha, a sola do pé pressionando a coxa. Joelho direito esticado e o pezinho lá para frente e o pezinho firme. A coxa e o pé firmes, né? De forma que o joelho aqui fica bem esticadinho. E aí, gradualmente, você vai com as 2 mãos até o seu pé da frente e vai descendo o tronco o quanto você pode. Se você consegue deitar o tronco na coxa da frente, deita. Respira aqui um tempinho. Sente a coxa que está indo para o lado. Então, do lado esquerdo, você continua ali com o alongamento na virilha. E do lado direito, o alongamento talvez seja principalmente atrás da coxa, atrás do joelho. Vai subindo a coluna devagar. Chega com a coluna numa posição bem vertical e inverte. Então, dobra o teu joelho direito e volta lá para aquela posição de borboleta, estende o esquerdo. Encaixa o calcanhar direito na virilha esquerda. Aí o joelho que está esticado fica bem firme, com uma coxa que pressiona o chão, o pé que fica bem apontudinho para cima. E aí vai com as 2 mãos até o seu pé da frente. Vai descendo o tronco o quanto você pode. Com tranquilidade retorna. E aí estica os 2 joelhos. Os 2 vão, agora os 2 pezinhos vão lado a lado lá na frente. Os 2 pezinhos bem pontudinhos para cima, bem firmes. Então a gente resiste para os pés não fazerem ponta para frente. Os pés são pontudinhos para cima. E as 2 coxas e os 2 joelhos pressionando o chão, firmes em contato com o chão. E as 2 mãos nos pés lá da frente. Lá na frente. Isso. Deixa a cabeça bem para baixo. Imagina que o topo da cabeça, que o couro cabeludo é que vai se aproximar dos pés. E fica com os pés bem ativos, bem firminhos, pontudos para cima. Fica com os joelhos também bem firmes, pressionando o chão, esticadinhos no chão. As coxas fortes. E prepara a volta do tronco. Volta a coluna para cima. Aí a gente faz alguns movimentos laterais. Então, daqui, né, dos pés juntos, volta a afastar as pernas lateralmente.
vou mostrar mais um lado do que o outro. Aqui o movimento é inclinar o tronco de lado sobre a coxa. Pode escolher qualquer lado, eu estou fazendo sobre a minha coxa esquerda primeiro. Só que o movimento é esse aqui, ó. As duas mãos vão fazer um movimento no sentido do pé, só que uma por baixo e a outra por cima. E o peito, ele fica querendo virar para o teto. Imagina que o teu peito tá querendo que você está querendo mostrar o peito de frente para o teto. E uma mão por cima e a outra por baixo vão no sentido do teu pé, do pé que você escolheu primeiro. Respira, querendo virar o peito mais para o teto do que para o chão. E o teu braço de cima, o cotovelo bem esticado, o braço bem junto da cabeça. Respira muito bem e retorna. Sobe a coluna e vai para o outro lado. Então, um braço por cima e o outro por baixo. De lado, você vai inclinando o tronco sobre a coxa, com as duas mãos no sentido do pé. O braço de cima deixa bem perto da cabeça, com o cotovelo bem esticadinho. Então, o braço de cima é bem firme e ajuda a puxar bem o alongamento da lateral do tronco. E o peito vira mais para o teto do que para o chão. Inspire e retorna. E aí eu vou pedir para vocês... Então a gente fez alguns movimentos básicos, né, com os membros inferiores. Tem mais um que é interessante de fazer, que é daqui dessa posição com as pernas afastadas. De novo a gente flexiona o joelho, só que um só. E procura trazer o calcanhar bem juntinho da virilha aqui, ó. Faz um movimento como se você fosse virar a sola do pé bem para cima. Então, o joelho dobrado fica bem para o lado. Ele não vem para frente, ele fica bem para o lado. Você traz o calcanhar bem juntinho do pubis, bem juntinho do quadril. E posicionando o pé de forma que o calcanhar fique bem para cima, que o dorso do pé fique bem no chão. Pode apoiar as mãos no chão, só que sem deitar o tronco para trás. Então, vou mostrar de lado. Assim. E aí, volta a esticar o direito, flexiona o esquerdo. Então, o joelho fica bem para o lado, o calcanhar a gente traz bem juntinho do quadril, bem junto do pubis, e a gente procura virar o pé de forma que o dorso do pé fique no chão e a sola, o calcanhar, virem bem para cima, bem para o teto. O alongamento que a gente fez de sentar sobre os calcanhares, um dos alongamentos que a gente fez no comecinho, ajuda para isso aqui. E aí experimenta fazer isso com as duas pernas ao mesmo tempo. Então eu vou mostrar de frente. Uma pode ficar aí do jeito que tá, e a outra você traz aqui também. E pode apoiar as mãos no chão um pouquinho para trás do quadril, mas sem deitar para trás, como eu mostrei, né? Coluna verticalzinha. E aí procura ter os dois pés com as solas virando para cima. E as pernas aqui, ó, os joelhos querendo pressionar bem o chão. Então, se tá tudo certo, você tá sentindo alongamento nas virilhas também. Então, sente uma pressão das pernas no chão, aqui embaixo, aqui na frente, ó. Pressionando também o dorso dos pés no chão. E aí inverte, porque você tá com um mais perto do quadril do que o outro, né? Então, inverte. Coloca os joelhos para os lados e troca.
Encosta bem os pés um no outro. E aí pressiona a frente das pernas aqui no chão, procurando virar as solas dos pés bem para cima. E se tá tudo certinho, você tá sentindo as virilhas alongando. Vou mostrar de lado. Um cuidado que a gente precisa tomar, aproveitando que eu virei de lado, um deles é não inclinar para trás, o outro é não arredondar a coluna para trás, tipo curvar para trás, e o outro é não forçar a lombar para frente, tipo assim, estufando a barriga, né? Então a barriga um pouquinho para dentro e o tronco todo bem vertical. Sem pender para trás, sem forçar para frente. E para dissolver essa posição das pernas, o interessante é afastar os joelhos lateralmente. Então, ao invés de sair desse tipo de postura puxando os joelhos para cima, a gente afasta os pés um do outro, afastando os joelhos lateralmente. E aí, estica os joelhos. E aí, a gente vai para o tronco. Então, vou colocar minha câmera um pouquinho mais para cima. Para o tronco, a gente vai usar bem os braços para ajudar. Então, a posição das pernas você pode escolher qualquer uma. Pode escolher sentar sobre os calcanhares, ou sentar com as pernas esticadas para frente, ou cruzar as pernas, ou afastar as pernas. Pode escolher qualquer posição das pernas. É importante ter uma boa percepção do seu tronco agora, para, como eu falei, nem forçar para frente, nem soltar para trás e nem inclinar para trás, né? E aí a gente vai entrelaçar só os polegares, os outros dedos das mãos ficam esticados. Leva as mãos à frente na altura do peito, na altura do rosto. E aí, com os polegares bem cravados, vai levando os braços para cima, de forma que você sente o seu tronco ser esticado junto. Então, percebe, se a lateral do tronco fosse uma sanfona, imagina que a sanfona, no movimento em que ela abre, é o movimento que o seu tronco está fazendo nas laterais. E aí permanece dando essa espreguiçada boa para o alto, com os polegares bem travadinhos um no outro. Desce devagar, as mãos até a altura do rosto com os cotovelos esticados ainda. Troca a ordem dos polegares. Isso, e repete. Então, quase tudo que a gente faz com as mãos, a gente faz 2 vezes, que é para trocar a ordem dos dedos. Então, sobe as mãos como se você fosse arranhar as unhas dos dedos lá no teto, de forma que o seu tronco seja puxado para cima junto com as mãos. E desce devagar. Um segundo movimento, uma segunda posição com as mãos, eu vou mostrar de frente agora, é entrelaçar todos os dedos, daí virar as palmas para frente. E é importante ter as palmas das mãos esticadas. Então, o primeiro esforço da postura é manter as palmas das mãos esticadas, e não assim, com os dedos relaxados, os dedos todos bem firmes. E aí você sobe as mãos. Dá uma espreguiçadona para o alto de novo. Respirando, estabilizando o tronco, para não ficar pendendo para frente ou para trás. E vai só para cima, reto para cima. Desce devagar. Vira as mãos com as palmas para o teu rosto. E sente aí qual é a ordem que você usou nos dedos para inverter essa ordem. Isso. Então, sente aí qual é o dedo mindinho que você tinha por baixo de todos e troca. Põe o outro. Aí vira as palmas para frente. E sobe de novo. E dá uma espreguiçadona grande para o alto.
Uma espreguiçada que puxa o seu tronco para cima. Cresce pelos braços. Força mesmo nas mãos para manter os dedos das mãos esticados lá onde você não está vendo, acima da cabeça. E desce devagar. E aí a gente tem... Eu vou propor 2 exercícios para vocês fazerem com a barriga no chão. Então, deitar de barriga no chão. Vou fazer um só, na verdade. Vamos fazer um só e repetir 2 vezes. Quando a gente deita de barriga no chão, os pés podem ficar um pouquinho afastados um do outro. E os pés vão ficar... Eu vou mostrar só os pés agora. Porque assim, ó, os pés ficam um pouco afastados e ficam bem retos para trás. Então, a gente não deixa os dedos dos pés assim, por exemplo, ó, apontando uns para os outros. Os pés bem retos e apontando para trás. Os joelhos ficam também bem esticados. Então, os joelhos não ficam dobradinhos e apoiados no chão. Eles ficam fora do chão, ó, tem uma distância. Porque ficam bem esticados. E a região do bumbum, o sacro, a gente faz um movimento como se com o sacro, com o bumbum, a gente fosse alcançar os calcanhares. Seria o mesmo que sentir o pubis pressionando mais o chão. E aí, com essa base, com os pés, os joelhos e o quadril firmes nessas posições, a gente vai levar as mãos ao chão na linha do peito, na linha das axilas. Então, não leva muito para frente, perto do rosto. Leva nas laterais do peito. Fica com o rosto já olhando para frente e estica mais uma vez os joelhos e os pés lá para trás. Percebe os teus cotovelos apontando bem para cima e aí desencosta as mãos do chão e permanece aqui só com a força das costas. Então, sustenta as mãos longe do chão, afastadas do chão. E percebe o teu peito alto, o teu rosto alto, você olhando para frente, porque a força das costas sustenta. Desce devagar. Pode apoiar o rosto no chão com a testa. Então, o rosto de frente para o chão, apoiando a testa, ou de ladinho. E aí a gente repete mais uma vez. Então, eleva o rosto para olhar lá para frente, estica bem os joelhos e os pés lá para trás, apoia as mãos aos lados do peito no chão, e aí sente a força das suas costas para segurar o teu peito para cima, com as mãos afastadas do chão. Permanece aí um tempinho, procurando respirar bem, respirar de forma confortável. E sustentando a altura do peito e a altura do rosto com a força das costas, tonificando as costas. E vai descendo devagar. Sente se você prefere apoiar a testa no chão, para ficar com o rosto de frente para o chão, ou apoiar o rosto de ladinho. E aí eu convido vocês para voltarem a se sentar. Para se sentar, passa pela postura da criança. Então, daqui, você empurra o chão com as mãos e senta sobre os calcanhares e dá uma espreguiçada com os braços para frente no chão. Então, aqui. A cabeça para baixo. Sente as mãos firmes no chão e dá uma alongada boa nos braços. Deixa o teu quadril bem sentado nos pés. E aí vai levantando o tronco. E eu quero então sugerir, né, uma forma de sentar
com o apoio de uma manta por baixo. Deixa eu só pegar a manta aqui. Então, eu tenho uma manta que eu dobro, de forma que ela fica com a altura que eu preciso para não sentar diretamente no chão, para ter um degrauzinho. E aí, colocando o quadril em cima desse degrauzinho, vocês podem escolher a posição das pernas. Então, eu não sei se alguém aí tem facilidade para fazer o lótus, ou quer colocar os pés um na frente do outro, como eu mostrei antes, como vocês fizeram, e os joelhos pressionando o chão. Ou se você cruza as pernas, eu vou mexer na câmera um pouquinho para ficar melhor de visualizar. Aí eu já subo a câmera de novo. Uma das opções de quando você usa esse suportezinho para sentar é cruzar as pernas, que eu acho que é a forma que a gente chamava quando era criança de perninha de índio, né? Que os pés ficam aqui relaxadinhos e para os lados, aproximadamente alinhados com os joelhos, e aí você cruza as pernas aqui na frente. O mais importante é que você sinta estabilidade no tronco. Então, subindo aqui de novo para mostrar, vou sentar de lado agora para mostrar também, para mostrar o tronco. A gente escolhe a forma de sentar de acordo com a percepção que a gente tem do tronco, né? Então, a variação das pernas precisa formar uma base que estabiliza essa sensação de elevação do tronco, em que o seu tronco não fica nem instável, assim, inclinando para um lado ou para o outro, nem instável, inclinando para trás ou para frente, e nem assim, né, quando a gente tem a musculatura das costas fraca, a gente sente fadiga rápido e a postura começa a ceder assim, né, ao ponto de formar uma curva para trás. Então, o peito fica esticadinho, a musculatura das costas tonificada, fortinha, e a percepção pelas laterais do tronco é de altura. As mãos a gente escolhe se tem sobre as coxas com as palmas voltadas para baixo ou para cima. E os ombros, a gente faz um pequeno esforço de levar um pouquinho para trás, que é para sentir o peito espalhado. Porque pode ser que você já alcançou a altura no tronco, mas que os ombros ficam tipo pesados e fechando o peito, afundando o peito. Então, leva os ombros um pouquinho para trás, fora da zona de conforto mesmo, que é para sentir o peito mais espalhado. É importante que os ombros façam um movimento para trás e não para cima, tá? Então, longe do pescoço, os ombros baixos e para trás. E aí, a meditação de hoje vai ser 5 minutinhos. Pode ser, Cíntia, na verdade eu queria ver com você o tempo, porque é 9h22 agora. Tá? Então, para 5 minutinhos de contemplação da postura, né? Vocês podem lembrar de todas as vezes que a Cíntia orientou, sente os seus pés, sente os seus joelhos, sente o seu quadril. Você pode lembrar dessas narrativas que a Cíntia traz para gente, ou você pode ir não pensar em nada, não querer lembrar nada e só realmente sentir o corpo e contemplar essa sensação de presença, de estar no corpo, de ter o corpo percebido por inteiro. Hoje a gente trouxe bastante foco para o assento, né, para a forma de sentar, e um pouquinho de atenção para a estrutura do tronco, da coluna,
Então, não racionaliza muito, só contempla as impressões que estão registradas no seu corpo. E aí a gente tem, então, esses minutinhos de silêncio. Respira profundamente. Sente uma respiração quase que como um suspiro, assim, bem gostosa, bem generosa. E vai se movimentando com gentileza, com suavidade. E aí eu agradeço pela oportunidade de estar com vocês.
e devolvo a palavra para a Cíntia. Eu acho que seria interessante ouvir de algum deles, né, da turma, quem quiser falar alguma coisa, mas deixa a Cíntia decidir. Sim, né? A gente está terminando o tempo. Se alguém quiser sair, precisar sair, né? A gente super entende. Mas antes disso, eu só queria agradecer infinitamente, Cacau. Meu corpo tá uma delícia. Acho que eu estava toda tensa de muitas coisas, então esses 5 minutinhos foram deliciosos depois desse trabalho todo do corpo. E aí eu convido vocês para contarem um pouquinho essa experiência, né? A gente vem meditando só e não, né? A gente não trabalhou o corpo dessa forma. O que vocês têm a dizer? O que foi diferente de hoje? Eu quero complementar sobre a sua fala, que muitas vezes, pelo menos de uma forma didática, se trata a meditação e o cuidado com o corpo como coisas separadas. Só que a meditação é uma condição da mente, e a mente habita o corpo, né? Então, se diz que existem no Yoga Sutra, né, esse livro de 2000 anos atrás que eu mencionei, são citados 9 impedimentos para meditação. E um deles é a doença, é tipo o sofrimento do corpo, né? Então, se você tem alguma inflamação acontecendo ou alguma lesão, é quase impossível meditar, porque a mente fica ali, né, querendo lidar com essa situação, resolver essa situação, né? O que eu posso comer melhor para não sentir tanto mal-estar? Como que eu preciso cuidar dessa ferida, se é uma coisa, né, superficial na pele, enfim. Isso que ocupa a nossa mente e a mente não se liberta para a meditação. Então, cuidar do corpo é um dos caminhos para meditar, né? Fundamental, fundamental, né? Assim, a gente acho que deu para perceber muito, né? Como não existe separação, né? É a mesma coisa, o corpo e a mente ali estão muito juntos. E esse trabalho do yoga, ele é muito especial para que a gente consiga ir um pouco mais fundo nesse nosso trabalho da mente, né? O corpo, ele facilita esse acesso para que a gente consiga ter um pouco mais de quietude física para que a gente alcance também as outras quietudes aqui, né? Para a gente avançar. Eu super recomendo, assim, sou suspeita, né? Porque esse caminho é meu caminho também, mas de verdade, assim, sigam, né, se vocês se interessarem, se essa foi a primeira vez, talvez, que vocês tenham essa possibilidade de trabalho do corpo, né, da mente através do corpo e do corpo através da mente, porque isso é muito precioso. E a Cacau, o Cacau, conta para eles, você está com aulas no Instagram, certo? Toda segunda, quarta e sexta, às 10 da manhã, eu entro ao vivo por 1 hora e ensino uma postura por aula. Algumas preparações, algumas coisinhas como a gente fez hoje, e aí uma postura, e a gente detalha bem uma postura. E eu estou dando aulas pelo Zoom também. Assim como estão sendo os encontros aqui de meditação, também estou dando aulas pelo Zoom. Como é que funciona essas suas aulas? Você quer contar para a gente? Ou você prefere que passe o seu contato e as pessoas falem diretamente com você? Pelo Instagram é só quem quiser interagir ao vivo, precisa entrar ao vivo, é só entrar no Instagram, no meu perfil, e é no perfil do meu estúdio, que se chama Turya Yoga. E quem quiser fazer as aulas essas aulas do Instagram, elas ficam gravadas, então quem não pode participar ao vivo, entra lá no perfil que já tem várias gravadas. E as aulas pelo Zoom, aí eu peço para me mandar mensagem pelo WhatsApp, para eu falar sobre pagamentos, sobre os horários, né? Dizer quais são os horários. As aulas têm 90 minutos de duração, então, e tem de segunda a sexta. Então, aí eu prefiro mandar um textinho lá com todos os detalhes. Bacana.
E é assim, esse acompanhamento, eu não sei como funciona, mas assim, você consegue ver a pessoa também e ir acompanhando ela diretamente enquanto ela faz Sim, pelo Zoom, porque né? como foi aqui, né? Aí no caso das minhas aulas, todo mundo precisa manter a câmera ligada, justamente para ter esse feedback, né? Se eu dou uma orientação, faz tal coisa com a mão, com o pé, para eu conseguir ver se a orientação que eu dei foi eficiente, ou se eu Aham. preciso reelaborar, explicar de outro jeito para a pessoa entender, né? Então eu preciso ver todo mundo nas minhas aulas, as câmeras precisam ficar abertas. E é muito interessante, gente, o quanto a gente percebe, assim, no corpo, nos exercícios, a hora, porque, assim, né, tem exercícios que exigem que a gente desenvolva a flexibilidade, alguns a resistência, alguns a força. A gente trabalha de uma forma muito completa no yoga. E é muito interessante perceber o que surge na mente na hora desses desafios. E o quanto isso se espelha muito na vida, né, no que surge na meditação e na vida, não é nada diferente. Então, é um grande caminho de autoconhecimento, e além de um grande caminho de cuidado, né, físico mesmo, mental. Eu super recomendo. Sim. Como é que foi para vocês essa experiência da yoga agora? Alguém quer contar? Oi, Bruno, depois a Pri. Então, pessoal, muito boa noite. O Cacau, muito obrigado, viu, pela aula de hoje, foi muito bacana. Então, assim, teve um primeiro momento que você fez um movimento e você tem uma elasticidade impressionante, uma flexibilidade. E eu comecei a rir porque não consegui, eu fiz pouco, né? Eu falei, nossa, eu tô muito ruim, eu tenho muito ainda para poder melhorar, né? Então eu comecei a rir um primeiro momento assim, falei, nossa, eu preciso praticar mais. E depois eu fui me concentrando um pouco mais assim, e eu fui notando essa questão, assim, igual a gente comentou, né? Tudo está conectado, né? E você foi orientando muito bem a gente. E como você disse, Cacau, eu comecei a sentir, por exemplo, a questão de dores, assim, embora eu tenha um cuidado muito grande com relação à postura, a questão, né, de ficar muito retinho, mas eu senti nos exercícios um pouco de dor nas costas, né? Então aquilo foi chamando a minha atenção, e então realmente assim, foi realmente assim, que disparou esse gatilho, né? Então eu comecei assim, então quando você fazia um movimento, né, você pedia para a gente fazer, eu sentia em um ponto das costas, depois eu mudava um pouquinho o outro ponto das costas, né? Então eu senti assim um incômodo muito forte nas costas, né? Então eu vendo que eu preciso realmente fortalecer mais, tomar mais cuidado ainda com relação à postura, né? E foi muito bacana, sabe? Eu agradeço demais assim a oportunidade, né? Eu já tinha feito algumas aulas com a Cinti já no curso com ela, que também nossa, muito bom. Então foi relembrar um pouco dos exercícios que a Cintia fez com a gente no curso e ver também como que é gostoso, né? Muito bom, foi um momento assim, de relaxar e de aprender bastante, né? Então muito obrigado, valeu demais, tá? De Obrigado. nada, boa noite, obrigada. A Priscila queria falar também. Olha, eu quero agradecer a aula de hoje, viu, Cacau? Foi ótima. Assim, eu consegui fazer muita coisa, mas o meu pé, eu tenho um pouquinho de dor, sabe? Quando você pediu para colocar o pé aqui perto da virilha, eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Mas eu fiz, deu para fazer, um pouco deu para fazer. Eu acho que eu pequei um pouco na respiração, porque eu queria prestar atenção nas instruções aí. Você esquece de respirar direito. Mas foi assim, consegui alongar bem. Sinto um pouquinho de dor nas costas também, mas quando aquela posição de levantar a mão para cima, eu acho que é melhor para dor nas costas. Quando você fica com a mão assim, você alinha e depois dá um alívio. Quando você desce a mão, dá um alívio na dor. Sim, sim.
eu achei que eu estava um pouco enferrujada, mas consegui encostar, a hora que eu estiquei a perna, com um pé na virilha, outra na perna, esticada, eu consegui encostar minha cabeça no joelho. Eu encostava, subia um pouquinho, encostava de novo, subia, mas deu para fazer. Mas, nossa, o corpo agradece, viu? O corpo e a mente agradecem. Eu acho que eu vou ficar muito melhor esticado o corpo. Obrigada, viu? Nada. Se a gente for pensar do ponto de vista embrionário, né, que a gente era uma célula, meia célula do pai, meia célula da mãe, que virou uma, e aí essa uma célula que virou o nosso corpo inteiro, né? Tudo no nosso corpo tá super conectado, né? Por isso que fazer movimentos é interessante. O yoga propõe que a gente que a gente explore todas as habilidades do corpo. Então vocês estão vendo uns cintos que eu tenho aqui na parede? Tem as práticas que a gente fica pendurado, como antigamente era normal pendurar em árvore e hoje não é mais, né? Hoje as crianças não podem mais pendurar em árvore. Tem as posturas, tem os exercícios que são de saltos, que são mais dinâmicos, né? Que a gente fica saltando. Tem os exercícios que são bem parados e são de muita força. Tem os exercícios que são relaxantes, que são suaves. Tem os de se dobrar para frente, de se dobrar para trás, de dobrar para os lados, de torcer. Então, a ideia é a gente explorando todas as possíveis combinações de movimento do corpo, a gente ir acessando o nosso sistema nervoso em vários níveis também, né? E por isso que a gente sente o corpo agradece, né? O corpo agradece e a mente agradece, porque a mente repousa no corpo, né? Quando o corpo e a mente não estão em sintonia, cada um está num ritmo diferente, aí a gente sofre, né? E aí essas práticas vão ajudando a sintonizar a mente no corpo, a assentar a mente no corpo, né? E eu não trouxe nenhum nome das posturas hoje, mas todas, não sei se vocês conhecem um pouco do vocabulário do yoga, que todas as posturas terminam com asana. E asana significa assento. A gente pode pensar nessa palavra em asana como posturas sentadas, da mesma forma como a gente pode pensar e compreender esse conceito de asana como a mente assentando no corpo, né? Então fica essa reflexão aí para vocês se inspirarem para cuidar bem do corpinho também, para facilitar as meditações. Nossa, foi ótimo, foi ótimo. Obrigada. Oi, Cacau. Obrigada. Pode falar, Marcelo. Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Muito obrigado pelo exercício, foi muito bom. Na última semana fui eu que falei sobre a coceira e hoje eu vou falar do esforço descomunal que eu tive que fazer. A gente começa a dar valor às pequenas coisas. Eu senti muita falta do encosto de cadeira. Eu vi o quanto isso faz falta na minha postura. Eu não conseguia manter a minha coluna ereta sem fazer esforço. E é engraçado que quando você falava cruza as pernas e pressiona o joelho no chão, o meu joelho estava mais próximo do ombro que do chão. Eu não consigo, meus joelhos não conseguem encostar no chão quando eu dobro a perna. E acabou que o momento de meditação foi mais um momento de reflexão para mim. Eu comecei a pensar em tudo que estava me faltando. No meio da meditação, eu estava fazendo um esforço muito grande, porque eu estou sem encosto. Eu comecei a pensar, nossa, eu preciso fazer um fortalecimento nas costas. Eu preciso alongar mais todos os dias. E eu acho que foram 5 minutos tentando me esforçar para ficar naquela posição e eu não consegui relaxar. Eu não sei se isso é normal, se é coisa de marinheiro de primeira viagem, mas eu não consegui relaxar. Foi algo de reflexão sobre
a minha postura, sobre a força do meu corpo, sobre o meu alongamento, muito mais do que uma meditação. Eu diria, o que você diria, Cíntia? Eu diria que esse foi um grande exercício de presença para ele. Foi incrível e é mais difícil do que quando é gostoso. Com certeza. Parabéns, Marcelo, por ter ficado. Nossa, é um esforço. Mas uma dica para você, você pode sentar em cadeira. Se você fica com os joelhos altos, como você falou, né? A orientação é você usar um assento alto, para que o joelho fique na altura das virilhas. Então você precisa adequar a altura, como eu dobrei a manta para eu sentar em cima, né? Você adequar a altura do suporte que você vai sentar de acordo com a posição dos joelhos. Se os joelhos estão aqui e o quadril no chão está aqui, você precisa dar o suporte necessário para ficar ao contrário, os joelhos um pouquinho mais baixos que o quadril. E assim, se você for sentar em cadeira, não usa o encosto. Senta na pontinha da frente da cadeira para se acostumar a não usar o encosto. Aí já é um processo de fortalecimento mesmo usando cadeira. Sim. Uma coisa que eu falo, Marcelo, assim, engraçado... Assim, desculpa. Não, pode falar. Não, é que eu brinco com o pessoal que medita comigo no curso, que eu falo assim, que ninguém vai ficar com a barriga tanquinho por sentar meditando, mas esse é um baita de um exercício de fortalecimento dos músculos das costas e do abdômen. Né? Estar com a coluna retinha, e ela também, assim como você percebeu, né? Assim, o quanto o corpo reclamou ali, a hora que ele é um bom indicativo de que a mente viajou. Porque às vezes quando a gente começa, por exemplo, a ficar mais curvado, assim, a hora que você olha suas costas e fala, nossa, fiquei curvado, onde é que está minha mente? Geralmente está voando. Então, essa relação, ela ajuda também. Mas, parabéns por ter ficado, né? Eu sei que deve ter sido difícil. E o convite é para trazer gentileza para esse olhar para você também, assim, de quanta descoberta veio daí, né? De quanto cuidado pode surgir daí, né? De quantas coisas boas. Às vezes a gente é muito chicote, muito duro, mas tem um olhar muito bonito disso, que pode surgir daí, né? Da vontade de cuidar e tal. É bacana. Sim. Obrigada por compartilhar. Obrigado a vocês. Alguém mais quer compartilhar algo? Minha irmã deve ter sofrido também, só que ela deve estar com vergonha de falar. Ela tá quietinha, mas ela deve ter sofrido. Ai, bom demais você ter vindo, Luara, com a gente lá. Eu acho que isso é um sim. Então, muito obrigada pela companhia esta noite. Gente, obrigada mesmo. Obrigada, Cacau, por essa grande aula, né? Eu acho que foi muito gostoso para todos nós e a gente ir se descobrindo nisso. Você quer colocar aqui no chat o seu perfil do seu WhatsApp? Que é você, ou eu no Instagram é Túria Yoga. E aí o meu WhatsApp aqui, ó. Aí o meu nome, não sei se tá aparecendo o meu nome aí para vocês, tá, né? Tá aparecendo. Mas, né, assim, gente, aproveitem mesmo, porque essa menina é ouro. Então, não percam não. Faz muito bem pra gente. E obrigada por estarem aqui até agora. Verdade, Lívia. Cuidar do corpo e da mente. Gratidão por todo mundo, gente. Linda semana. Semana que vem a gente está de volta aqui todo mundo junto. Obrigada, Cacau. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Boa noite. Bom descanso. Tchau.